Oi pessoal, bom dia. Eu subi aqui na área de lazer do prédio para tomar um mate, relaxar um pouco, estudar algumas coisas. Eu quero fazer um relato para vocês e aproveitar que está fresco. Aconteceu ontem. Eu estava em um bar aqui na Paulista. É um bar chamado Charme, ele fica bem em frente ao Museu de Arte de São Paulo, ao MASP. E é gostoso lá que as mesinhas ficam do lado de fora e você consegue observar o movimento e tal. Eu estava com meus amigos e eu vi uma dupla de missionários mormons passando. E eu reparei que um deles estava mancando. Mais do que isso, ele estava arrastando a perna. E eu fiquei um pouco chocado com aquela cena. Falei, esse rapaz deveria estar em casa, ou ir a um hospital, ou se recuperando, não é? Deitado, descansando, não indo para cima e para baixo trabalhando, né? E a gente sabe que eles pagam para trabalhar, não é fato? E muito bem, ele passou por mim, né? Achei que não fosse voltar a vê-lo. 5 minutos depois eles passam novamente, do meu lado. E eu novamente reparei naquilo. E eu vi que ele estava sentindo dor, sabe? A expressão dele me mostrou isso. Eu falei, não é possível. Eu falei, se eles passarem de novo, eu vou falar. E aconteceu, ele passou de novo. Eu falei, então é pra falar. Olha, eu abordei, perguntei o que aconteceu. Ele falou, não, eu torci a perna e tal. Eu falei, mas você já foi a um médico? Ele falou, não, vai passar, vai passar. Eu falei, olha, eu já sofri um acidente, eu fraturei o tornozelo. E só pela tua expressão, e a maneira como você está se deslocando, se locomovendo, isso parece estar bem dolorido. Ele falou, tá doendo bastante mesmo, mas agora eu não tenho tempo de fazer de giro médico. Eu falei, olha, aí bom, eu já comecei o meu discurso, né? Falei, cara, você está trabalhando de graça. E mais do que isso, você está pagando para trabalhar, você sofre humilhações cotidianas, você tem muita sorte de trabalhar na região da Avenida Paulista, que é uma região rica, etc e tal. Agora imagina aqueles rapazes que vão para os recônditos do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo, né, sem saneamento básico, ou correndo risco de vida em regiões perigosas, onde a violência é muito grande, não é? Enfim, ou lugares muito quentes, ou muito frios. Eu falei, você é um cara de sorte por estar aqui, mas até quando, né? Então quer dizer, você já se submete a um tratamento desumano, a um tratamento desonesto, não é? Você compartilha a tua privacidade com pessoas que às vezes você não admira, né? E você não pode parar para descansar, para se recuperar de um acidente? Não, mas não é por aí. Ele disse, não. Ele não tinha muito argumento, sabe? Porque a gente sabe que se você reclamar de dor, nunca fiz missão, graças a Deus, ainda bem que não, que eu aposto com vocês que eu não teria sobrevivido. Eu vou fazer um relato pra vocês do porquê que eu tô aqui, mas não vai ser agora, né? Por que eu ainda me proponho a esse trabalho, sabe? De denunciar essa seita e as barbaridades que eles cometem na vida das pessoas. E a gente sabe que esses rapazes não têm escolha, né? Porque ele precisa andar acompanhado 24 horas por dia com outro homem, com outra pessoa. Ele não pode ir no mercado sozinho. Eu acho que a única coisa que eles podem fazer sozinho é ir ao banheiro. Não é? Divide em quarto, divide em privacidade, divide em intimidade, não é? E você tem a sua vida social cerceada, cercada por eles. São 2 anos da tua vida que você só pensa naquilo. E quando você termina, dizem que você é tratado como um combatente de guerra que cumpriu o seu papel. Cumpriu uma missão honrosa. É honroso mesmo, sob o ponto de vista humanitário, né, do que vocês passam, do que essas pessoas passam, dos abusos que eles são constantemente submetidos. Você não pode ouvir as músicas que você quer, não é? Namorar você não pode. Tu não pode ter um jovem, gente, 18 anos, 19 anos, é pra você estar curtindo a vida, aproveitando a vida, estudando, é claro, com uma cabeça no chão, né? Que hoje em dia para sobreviver tá bem complicado mesmo, a gente sabe, então tem que correr atrás, tem que ter um objetivo na vida, claro, né? Não dá pra viver de brisa, mas dá pra fazer isso sendo um jovem normal, não é? Namorar, conhecer, passear, não é fato? Eu acho isso brutal, eu acho brutal. Ele ficou meio balançado, então eu falei, olha, você não vai me dar ouvidos agora, porque você está muito envolvido, não sei como que você foi parar nisso aí, provavelmente você nasceu aí dentro, enfim, não sei, não conheço a tua história. Não, mas aí ele me disse assim, a famosa frase, não, mas a gente vem porque quer, somos voluntários. Eu falei, não, você não é voluntário, porque você é criado desde sempre para estar aí.
Me ensinaram que missão, me corrija se eu estiver errado, tá? Que servir missão, ir para o campo missionário é um mandamento, é uma obrigação do homem. Tá bom. Não me disseram, olha, você vai se você quiser, porque voluntário é isso. O voluntariado é uma liberalidade minha, eu faço se eu quiser, por um propósito que eu tenha, enfim, não é? Então não é voluntariado. Olha, o rapaz ficou meio balançado, viu? Ainda mais quando ele viu que... quando eu disse a ele que eu li aquele livro dos Mormons, aquela chatice, 14 vezes, porque, veja, eles te incentivam, te estimulam a ler todos os dias aquele livro. Tá? Eles não dizem, leiam a Bíblia todos os dias, não, leiam o livro dos Mormons. Eu li muitos livros na minha vida, sabe? Mas esse é de longe o livro mais enfadonho, mais chato, sem pé nem cabeça que eu já li. É impressionante. E eu achava que a culpa era minha. Eu falava, olha, conforme eu for crescendo, eu for avançando nos estudos, eu vou tomar contato com esses povos que estão sendo relatados aqui, não é? No colégio e tal, e eu vou conseguir fazer essa associação. Nunca consegui. É demais, cara. Eu fico com pena dele, sabia? Eu fico com pena dele porque é um guri novo, sabe? Guri novão ainda. Sabe assim, um guri novo, um guri que tá começando agora, já era pra tá... E eu vi a expressão dele, ele ficou pensativo, ele ficou... Ele sabe. A gente sabe, né? A gente sabe. É que fica tão escondido ali dentro, porque a doutrinação que a gente é... Eu não canso de tocar nessa tecla, tá? A doutrinação é tão forte que você não se dá conta. Não se dá conta de que estão te enganando. Falei, cara, presta atenção. Termina aí o teu trabalho, sabe? Mas eu acho que minimamente o direito de se recuperar de uma torção, de um acidente, você teria. Tá? Como essa seita abusa da boa fé das pessoas, não é? Que coisa cruel, né? Tá fazendo o corpo mole, vamos trabalhar, vamos acordar cedo todo dia, pra trabalhar de graça, pra ficar abordando pessoas na rua. Que coisa mais inconveniente, que desagradável. Né? Olha, eu já ouvi relatos de pessoas que disseram que foi muito legal, tá? Esse período. Eu não consigo. Não sei assim que você vá para um outro país, né? Porque o brasileiro geralmente fica por aqui mesmo, né? São poucos os que vão para fora para ter um contato com uma outra língua, com outra cultura, com outros costumes, né? Isso seria interessante, isso sem dúvida seria interessante. Mas a maioria dos brasileiros fica por aqui mesmo. Os americanos são enviados constantemente para cá, não é? Inclusive eu vi um batalhão deles ontem mesmo na Paulista. Né, mas nós não somos enviados para lá, né? É complicado, né, gente? É complicado. Mas enfim, eu quero fazer um relato para vocês sobre o dia que eu apresentei minha resignação, porque eu acho que esse é uma questão muito importante, não é? Trabalhou na minha casa durante uns 8 anos uma pessoa que era testemunha de Jeová. Eu não sabia disso, eu era muito fechado com esses assuntos, tá? Eu demorei muito tempo para me abrir com relação a isso. Porque eu pensava, bom, eu já não frequento mais a igreja dos Mormons, mas vou deixar meu nome lá, né? Porque eles te ensinam que só o fato de você estar vinculado lá, batizado, se você mantém o seu batismo, você já garante um grauzinho de glória lá naquele plano celestial deles, aquela coisa de louco lá que eles inventaram, não é? E eu falei, deixa lá, né? Pelo bem do lucro a gente investe, deixa lá. E conversando com essa moça que trabalhava na minha casa, ela era testemunha de Jeová, né? E eu comecei a conversar com ela um dia, eu comecei a perceber, ela começou a me contar os traumas dela dentro da testemunha de Jeová. Ela havia sido desassociada, é quase que uma excomunhão no mormonismo. E era interessante que ela carregava uma culpa perpétua. E na cabeça dela, aquela é a única verdade na face da Terra. E quando eu falei dos Mormons pra ela começou até a rir de certa forma. Falou, nossa, que gente louca, né? É interessante que eles também são muito doidos, né? Mormons e testemunhas de Jeová, meu amigo, você já viu Mormons e testemunhas de Jeová discutindo? É impressionante, dá vontade de rir. É uma loucura, é coisa de doido. Mas na verdade, eles são mais parecidos do que eles imaginam.
inclusive que pessoas maravilhosas são os testemunhas de Jeová dissidentes, aqueles que também são considerados apóstatas, tá? Eles fazem um trabalho nas redes sociais aí, você pode perceber, espetacular, né? Para alertar as pessoas sobre o que acontece lá na Torre de Vigia, que é o corpo governante das testemunhas de Jeová. Então, muito bem, conversando com ela, eu comecei a perceber a semelhança de trauma que ela tinha e que eu tenho, não é? Peraí. E falei, nossa, que engraçado isso. Ela passou pela mesma coisa em uma organização diferente. Ela acredita que aquilo é a única verdade na face da Terra e carrega consigo uma dor e uma culpa perpétua. Aí eu matei, cara. Foi aí que eu matei. Foi muito bom aqueles diálogos com ela. Eu redigi um texto. Eu não conhecia ninguém, eu não conhecia grupos, eu não conhecia pessoas que fizessem um trabalho de conscientização nesse sentido, não é? Redigi um texto apresentando as minhas razões, os meus motivos. Fui até o cartório, registrei, tá? Porque a gente é advogado, a gente tem essa mania, sabe? A gente está acostumado com burocracia, com formalidades. Então o que acontece? E consegui o telefone do bispo da ala que eu frequentava, né? Há muitos anos atrás, gente, isso faz 12, 13 anos atrás. Eu acho que apresentei minha resignação há um pouco mais de 2 anos. E agendei com ele. A primeira coisa que ele me perguntou: olha, te fizeram alguma coisa? Por que tu, né, por WhatsApp, por que tu quer sair da igreja, não sei o quê? E aí eu disse: não me fizeram nada. Não me fizeram absolutamente nada. Mas a doutrina mórmon me fez muito mal. A doutrina mórmon é tóxica, é venenosa. Ele tentou mais ou menos encontrar uma maneira de me persuadir, ou uma maneira de encontrar um canal aberto, um canal de vulnerabilidade em mim, sabe assim? Talvez para, não sei, para tentar encontrar um ponto vulnerável em que eu não, para constatar que eu não estava tão certo disso, mas eu estava convicto, porque eu já sabia, já tinha matado. Eu não tinha feito grandes pesquisas sobre o tema histórico, nada disso. Muito embora eu já tenha já tivesse naquele momento me deparado com certos fatos, isso não era o principal para mim. O principal para mim é que aquilo era uma farsa, tá, obviamente, e o dano, né, a lesão psicológica que aquilo me causou. Agendei com ele num sábado de manhã. Aí saí da minha casa e fui até lá. Veja, assim que eu cheguei, ele estava em frente à capela. Aí rola seminário, atividadezinha, o pessoal tá jogando bola, aquela história toda lá. Eu dei uma volta, ele estava conversando com alguém e falou: ó, a gente já pode conversar daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos a gente conversa. Enquanto isso, eu dei uma volta pela capela, né? Circulei o prédio da capela e olhei a quadra de futebol lá, aquela quadra muito mal feita que eles fazem, inclusive. E ali veio uma enxurrada de lembranças, sabe assim? E algumas pessoas, mesmo depois de tantos anos, algumas pessoas eu identifiquei e até me reconheceram. Eu falei: nossa, eles continuam na mesma, sabe? Muitos saíram, é claro, mas alguns estão lá, aquelas figuras, sabe? Até porque eles também não têm muita alternativa, né? Eles não têm muita alternativa. É aquele pronto. Muito bem. E eu me lembrei disso, de amigos, me lembrei... querendo ou não, é parte da história da gente, não adianta. Mas, novamente, se você coloca numa balança, definitivamente jogar bola aos sábados ali não compensava o vínculo, tá entendendo? Começamos a conversar então, eu e ele, no salão principal lá onde acontece a sacramental. Muito educado, uma pessoa muito esclarecida, ele é diretor de empresa, né, homem viajado e tal. Sabe o nome dele? Hiram. Hiram. Quando ele me contou, eu falei: não é possível. Ou seja, né, foi criado lá dentro, ele é um homem que deve ter entre 45, 50 anos, talvez um pouco mais, né, casado com filhos. E eu falei: nossa, desde cedo, ó, já foi submetido a isso. Uma pessoa muito bacana ele. E aí ele me disse assim: mas cuidado, porque as bênçãos podem ser suspensas, as bênçãos do sacerdócio. Cara, eu morri de rir ali. Tive um lapso ali. Eu falei: olha, nunca vi que bênção é essa. Na minha família nunca teve nada disso. Bênção nenhuma de Melquisedeque, de Araônico, de nada. E eu contei pra ele que eu batizei o meu irmãozinho,
né, mais novo, assim que eu fui ordenado lá pro Melquisedeque, e batizei também um gurizinho lá, que era filho, irmão de uns amigos meus e tal. Quando eu disse isso pra ele, ele deu um pulo da cadeira. Ele falou, nossa, mas você recebeu o sacerdócio de Melquisedeque, você batizou e você quer resignar, sabe assim, ele ficou espantado. Mas ele não se deu conta que naquele momento ele me revelou um medo que ele alimentava em si. Ele tinha medo. Ele não estava querendo me convencer de nada. Ele tem medo. E ele não se deu conta disso. Ele pode gostar daquilo ali, até porque ele não conhece outro meio de vida. Mas ele tem medo. Muito medo. Hiram. Que brutalidade. Acho até que ele seja feliz lá dentro, mas eu acho que é um nível de estresse muito alto, muito alto. Você imagina, numa cidade como São Paulo, inclusive estudos dão conta de que pessoas que vivem em grandes cidades acumulam um estresse equiparável a combatentes de guerra. Imagina você associar isso, né, com uma vida dentro do mormonismo. É estresse em dobro, né? É estresse em dobro. Você já assistiu uma reunião mormon, aquelas pessoas abatidas, cansadas? Já viu isso? Não tem descanso. Você trabalha durante a semana, no final de semana você trabalha para eles. Você não tem descanso. Não tem. É claro que os mais afortunados, né, financeiramente falando, burlam um pouco isso, né? Mas como regra, as pessoas ficam ali. Já nem tem muita opção, porque a maior parte dos mormons, gente, são pessoas de condição social mais baixa. Aliás, os religiosos, de um modo geral, são assim, não é? Eles buscam esperança onde não tem, né? A religião é o ópio do povo. O que é o ópio? É o opioide. O que ele faz? Ele anestesia, não é? O ópio. Fuma ópio pra você ver, né? Quem disse isso foi Marx. Não foi Marx, mas ficou famosa através de Marx. E é verdade. As pessoas depositam sua fé em coisas prejudiciais. Cuidado com isso. Cuidado onde você deposita a tua esperança. Cuidado onde você está procurando por Deus. Existem coisas que são tidas como espirituais e não são, sabe? Por exemplo, eles estimulam aquele sentimento de culpa constante, sabe? Que você tem que estar sempre em espírito de oração, em humildade, não sei o quê. Aí você acorda, pede perdão para Deus, dorme, pede perdão para Deus, e acorda, Deus me perdoe, eu sei que eu não sou ninguém, eu não sou nada, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Carregando um fardo de culpa nas costas o tempo inteiro, e eles chamam isso de espiritualidade, de humildade. Isso não é, isso é uma distorção. Isso é uma distorção. Deus não precisa disso. Não faz sentido o Criador de tudo isso aqui precisar disso, de um ser que fica se arrastando para ele. Para quê? Para quê? Não faz nenhum sentido. Eu até acho que algumas pessoas se sentem confortáveis em atribuir a responsabilidade de conduzir as suas próprias vidas a gurus, a guias, né? E esses gurus e guias se encontram dentro dessas religiões, dentro dessas seitas, tá? Porque o script já tá feito, né? Eu, quando era gurizinho, eu sabia, olha, agora eu tô no berçário, eu vou pra primária, da primária eu vou pros rapazes, eu vou ser ordenado pro sacerdócio arônica, depois eu vou ser diácono, mestre, sacerdote, depois eu vou me preparar pra ir pra missão, vou tirar a benção patriarcal, depois volto, depois casa, depois tem que ter filho, depois serve pra eles, trabalha pra eles, acabou. Dízimo, paga dízimo a vida inteira, né? E o script tá feito. O script já está desenhado. Então, eu acho que isso traz um certo conforto para as pessoas. Mas eu acho que é porque elas não conseguem enxergar outras portas. Elas estão muito focadas naquilo ali, sabe? E elas também são adestradas para isso. Eu acho que você não deveria se vincular a uma instituição que faça com que você se sinta um rato indesejado. Me perdoa, Deus, ai Deus, me perdoa, me ajuda, Deus, ai Deus, eu sei que eu não sou ninguém, ai Deus. Isso não é religião, isso não tem nada de religião. Carregar esse fardo, esse peso nas costas de que a gente não é nada, como os mormons dizem, que você é menos que o pó da terra, não é? E mais, eles dizem assim, ainda que você tenha feito tudo que está ao seu alcance, você não é nada. Pois é. Muito bem, voltando ali. Eu me desvio um pouco às vezes.
E conversando com o senhor Hiram, o bispo da ala que eu frequentava, ficou muito saliente para mim esse temor que ele tem, né, de se desligar da seita. E ele ficou muito impressionado com a minha decisão, sabe? Perfeito. Ele disse, bom, agora eu vou encaminhar, o trâmite agora é o seguinte, eu encaminho o presidente da estaca e ele dá sequência, né? Eu falei, certo, perfeito. Quando eu estava saindo, eu encontrei uma mulher que é amiga da minha mãe há muito tempo. Ela não casou, ela é bem engraçada, sabe? Ela é uma figuraça, ela foi desassociada várias vezes. Tem, né? Enfim, eu preciso tomar cuidado aqui para não expor também, né? E eu, nesse dia, aproveitei para encontrar com a minha sobrinha, né? A minha irmã voltou para o Rio Grande do Sul, mas a minha sobrinha ficou com o pai, né? Naquele momento. E falei, olha, passa por aqui, vamos sair para comer, vamos, né? Vamos. E eu lembro que, depois de eu conversar com ele, que eu entreguei aquele documento, eu já me senti... Eu senti um alívio, cara. Senti uma paz, uma tranquilidade. Eu falei, é agora que eu vou me livrar disso. E eu encontro essa mulher bem em frente à capela. Ela diz, quanto tempo, não sei o que, eu te conheci quando tu era guri e tal. Ela tem uns 49, 48 anos, mais ou menos a idade da minha mãe. Posso pegar uma carona contigo? A minha irmã, eu vou visitar minha irmã e ela mora lá para aqueles lados. Falei, claro, vamos lá. E eu passei em um restaurante com a minha sobrinha, né, e fui tomar alguma coisinha até para comemorar. E a colega lá já pegou carona e já ficou com a gente lá. Gente, foi engraçado, sabe? Porque ela é uma mulher, assim, digamos, sexual, né? É compreensível, né? Alguns de nós são mais afobados, né, para o próprio sexo. Ainda mais os hiperativos. E aí ela começou a fazer algumas perguntas, assim, um pouco quentes, sabe? Um pouco calientes. E eu achava engraçado aquilo. Perguntas pesadas, cara. Ela falou, eu tô há 12 anos sem sexo. 12 anos sem sexo. E não sei mais o que eu faço, ela falou. Falei, olha, não precisava. 12 anos sem sexo pra quê? Não, mas esse a gente não pode, eu não sou casado, eu não sei o que, minha amiga. Eu falei, olha, dificilmente você vai casar lá dentro, né? Tem alguns filhos, já tá numa certa idade, tem todo um histórico aí, conhecido por todos, que eu não vou expor aqui, né? Até uma questão de respeito a ela. Ela tomou 7 Coca-Colas. Você sabe que 60% do que tá na Coca-Cola é açúcar, né? Eu tomei minha cervejinha. Faz um exame ali e veja quem de nós dois estava com uma saúde pior, eu ou ela. Passamos a tarde lá, ela dizendo que ia visitar a irmã, no final das contas não foi, enfim, já sabia disso. Porque ela não tem oportunidade de passear, não tem oportunidade de sair. Por questões financeiras, principalmente, e também para evitar a aparência do mal, né? Tem que evitar a aparência do mal. Então você se reúne, você só cria relações com aquelas pessoas do seu grupo fechado e vivem ali, naquela bolha, né? Você cruzou o portal e vive ali dentro, né? Num universo paralelo. E eu vi uma pessoa assim, que não tem qualidade de vida, né? Uma pessoa que não tem qualidade de vida, uma pessoa que não tem lazer, uma pessoa que não tem, que prosperou muito pouco ou quase nada economicamente falando, né? Mas que se orgulha muito de ter uma filha fazendo um curso à distante na tal da BYU. Porque eles são, né? Se conversa com o Mormon, eles só falam disso. Eles são orgulhosamente americanos, né? E é tão fácil explicar o porquê que o mormonismo sucedeu aqui na América Latina, América do Sul, principalmente México e Brasil. É tão fácil de explicação, faço isso no outro vídeo. Né? Tem muito orgulho de ter enviado um filho para a missão. Né? Aliás, acabou de enviar a segunda filha, né? Um filho e a filha já foram, e a outra faz um curso na BYU, sei lá o que faz lá. Né? Mas ela não tem um tostão furado no bolso. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Cadê? Cadê? Eles te convencem disso. Eles te convencem disso. Eu lembro que em um desses manuais, eu não lembro de quem, mas eu lia muitos porque eu queria achar um jeito de fazer aquilo encaixar e eu não conseguia, e eu tão pouco estava aberto para realizar pesquisas para além do que eles colocavam pra gente, porque era pecado. E eu lia muitos livros simultaneamente. Eu lembro que eu li uma história famosa, todo mundo conhece isso aí,
que um homem procurou uma alta liderança para contar dos problemas que ele tem, que ele tinha muitos filhos e que eles atravessavam uma situação financeira muito difícil desde sempre, né? Mas que todos os filhos eram casados, todos os filhos já haviam cumprido missão, não sei o que diz que essa liderança disse assim: meus parabéns, eu jamais conheci um homem tão bem sucedido quanto o senhor. Enquanto isso ele mora numa ótima casa, num excelente apartamento, com carros de luxo, não é? E aquele homem, claro, né? Oh, eu recebi isso dessa liderança, olha o que eu ouvi agora. Eu vou seguir firme, eu vou andar a segunda, terceira, quarta, quinta milha que for. Sem nada. Você nunca vai saber o que é uma viagem boa pelo mundo afora, conhecer culturas. Você nunca vai saber o que é um bom restaurante, o que é um bom endereço. Estão te enganando, não é verdade? Certo. Então, muito bem, aquele dia acaba, eu estava feliz, estava tranquilo, e tive ali exemplos muito reais de que a minha escolha era correta. Eu vi um homem, cujo nome era Hiram, com muito medo da seita Mormon, medo de se desvincular, medo de errar, medo de pensar o que não deve pensar, medo de questionar o que não deve questionar. Uma mulher fogosa, não é? Que tem que fazer, eu não sei como ela se vê, alguma coisa ela tem que fazer, porque ela estava muito à flor da pele, sabe? E ali eu vi prisões, eu vi pessoas aprisionadas, pessoas que não podem voar, né? Tá certo que se você abrir uma gaiola para um passarinho, nem todos eles fogem, pode reparar. Se você abrir uma gaiolinha para um passarinho, a tendência é ele voar, mas alguns ficam. Ele olha aquela imensidão, ele se perde. Ele fala: e agora? Para onde eu vou? Né? Perde-se o rumo. Sair do mormonismo pode significar isso. É um sistema de crenças que desaba. Você perde os rumos mesmo, mas com o passar do tempo, gente, isso é um processo, tá? Com o passar do tempo a gente se reencontra, a gente vai entendendo, a gente vai buscando caminhos. A gente não precisa de toda essa segurança para viver. A troco de quê? A que custo? Eles te oferecem lá um script montado, perfeito, então tá aqui, é só seguir. Se não tá dando certo, e aí? Você abre mão da tua privacidade, do teu direito de arbítrio, de escolha, porque há um vício de consentimento ali, porque você é constantemente doutrinado, você é ameaçado o tempo todo, não é? Olha, cara, eu sou daquele, se abrirem a gaiola eu fujo, eu vou. No meu caso, quem abriu a gaiola foi eu mesmo, não precisei que ninguém abrisse pra mim, tá? Então eu aguardei, né? O bispo disse pra mim: olha, vamos aguardar, acho que daqui 30 dias mais ou menos já deve sair. Falei: muito bem, aguardei esse período. Entrei em contato com ele, ele já estava completamente distante, já me tratou com mais frieza e tal. Disse: não, agora você procura aí, você entra lá no site da igreja e vê se tu encontra a tua matrícula lá, o teu número de membro. Eu falei: não, eu quero um documento que comprove isso. Ah, vocês estão certificados para tudo lá dentro? Não, mas a gente não faz, a gente não tem. Falei: muito bem. E agora o que eu faço? Foi quando eu tomei conhecimento do Quit Mormon. Aí eu já fazia parte do grupo Fernand Frayden, eu já conhecia os vídeos da Vânia, já conhecia outras pessoas, e aí eu enviei, né, novamente a minha resignação pelo Quit Mormon. Em torno de 2 meses eu recebi a confirmação, tá? Isso significa que todo aquele procedimento que eu fiz, de ir pessoalmente até lá, levar um documento registrado e tudo mais, o meu pedido não foi atendido. Certo? Eu vou colocar o site aqui para você, no teu tempo, no teu momento. Isso é um processo, isso é uma decisão pessoal, não é? Não fique em um lugar que faça com que você se sinta um rato indesejado. Não fique em um lugar que te convençam que você é menos do que o pó da terra, que você tem que ficar: me perdoa Deus, pedindo, implorando, sabe? Ancorado num lugar que não te traz nada. Num lugar que mente pra você. Num lugar que tira teu sono. Tá bom? Não fique num lugar assim, não. Existem muitas portas aí, e se elas estiverem fechadas, tenha a ousadia de abri-las. Tenha. E esteja aberto para um mundo novo,
tá? Viver pode ser estressante. Encontrei uma mulher outro dia, aqui na Consolação. E aí ela me disse assim, depois de muitos anos, tá, ela estava indo fazer aula de violino, sei lá o que que era, ali no Sesc. Ela falou, eu fiquei um tempo fora da igreja, mas eu voltei porque você sabe como é que é, né? Depois a gente chora, a gente se arrepende. Aquele discurso deles, né? Aí a gente se arrepende. Eu falei, se arrepende por quê? Porque as coisas ruins começam a acontecer. Eu falei, quer dizer então que quando você está lá dentro, está imune. Então eu vou votar também. Está imune, não acontece mais nada, tudo perfeito. É só felicidade, alegria e prosperidade, só isso. Não é por aí. Não é por aí. É que a gente sabe que são as provações. Eu falei, certo, mas minha amiga, seja bem-vindo ao mundo real. Seja bem-vindo ao mundo real. Faz parte. Eu tenho um pepino para resolver sempre. Sempre. Mundo real, gente. Eles chamam isso de dor, eles chamam isso de desgraça, porque você saiu de lá, tá sendo castigado por Deus. Que Deus é esse que castiga? Deus não castiga de ninguém. Talvez o maior castigo que ele tenha te dado é ter te colocado aqui, né? Porque realmente é uma loucura isso aqui. No teu tempo, no teu momento. Isso é um processo. Saiba respeitar, saiba entender essas fases e você será muito mais feliz. Pode apostar. Até mais. Tchau, tchau.